uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte. Perdoa-nos o atraso, mas por motivos outros precisamos atrasar um pouquinho. Vamos à leitura do Evangelho. É o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudéssemos desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que os serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Mestre Jesus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, estamos em nossa casa de amor. Ajuda-nos, inspira-nos, ajuda-nos, envolva a nossa casa em Tuas vibrações de paz e de amor. Em Teu nome, evocamos Leon Denis, o responsável pela obra que iremos estudar. Então, que seja em nome de Leon Denis. Em nome do altivo, a quem evocamos também, o diretor da nossa casa, as irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, enfim. Em nome desses espíritos amigos, queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
Muito bem. Vamos então para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa. Para o estudo do livro Depois da Morte. Depois da Morte. Entramos no capítulo 7. Materialismo e positivismo. Deixa eu pegar aqui o livro dos Espíritos. Então, nós já dissemos que o livro Depois da Morte é o resumo da doutrina espírita. E ele começou aqui com a doutrina secreta na Índia, no Egito, a Índia védica, o Egito antigo, entre os celtas, os gauleses, que era formado pelas tribos celtas, na Grécia e no cristianismo, com os essênios. Agora nós vamos entrar na parte do positivismo, do materialismo. Mas deixa eu mostrar para vocês aonde está escrito no Livro dos Espíritos que sobre essa doutrina secreta. Olha o que diz aqui na questão 222 do Livro dos Espíritos. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo, foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna. Sendo o espiritismo uma lei da natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para provar que encontram vestígios dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele é oriundo dos filósofos indianos e dos egípcios, para os quais ela existia desde tempos imemoriais. Olha aí, no item 222 do Livro dos Espíritos, Kardec falando dessas ideias espíritas esparsas no mundo antigo. Essas ideias que existem desde que o mundo é mundo. E como Kardec foi enxuto, ele ali teve o quê? De 1815 a 1869. Quanto é que é 69 menos 15? 1869, 14 anos, né? 14 anos para trazer a doutrina espírita. Leon Denis teve muito mais tempo. Conheceu Kardec com 18 anos, desencarnou com 81 anos. Então teve tempo para desenvolver os assuntos doutrinários. Teve tempo. Por isso, Kardec foi enxuto aqui na 222 e Leon Denis destrinchou essas questões aqui no livro Depois da Morte, que é um resumo da doutrina espírita. Então vamos lá, isso é só para vocês entenderem porque Leon Denis colocou isso logo no início do livro Depois da Morte. Capítulo 7, Materialismo e Positivismo. Como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e seu refluxo. Quando a humanidade penetra num ponto de vista qualquer, no domínio do exagero, uma reação vigorosa
se produz cedo ou tarde. Os excessos provocam excessos contrários. Após séculos de submissão e fé cega, o mundo, cansado do sombrio ideal de Roma, lançou-se nas doutrinas do nada. As afirmações temerárias trouxeram negações furiosas. O combate engajou-se e a picareta do materialismo fez brecha no edifício católico. As ideias materialistas ganharam terreno, rejeitando os dogmas da Igreja como inaceitáveis. Um grande número de espíritos cultos desertaram de uma só vez da causa espiritualista e da crença em Deus, afastando as concepções metafísicas. Procuraram a verdade na observação direta dos fenômenos, no que convencionou-se chamar de método experimental. Pode-se resumir assim as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Cada molécula tem propriedades inerentes, em virtude das quais formou-se o universo com os seres que ele contém. A ideia de um princípio espiritual é uma hipótese. A matéria governa a si mesma através de leis fatais, mecânicas. A matéria é eterna, mas só ela é eterna. Saídos do pó, retornaremos ao pó. O que chamamos de alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, a consciência, é apenas uma função do organismo e dissipa-se com a morte. O pensamento é uma secreção do cérebro, disse Calvo. E o mesmo autor acrescenta: as leis da natureza são forças inflexíveis, não conhecem nem a moral, nem a benevolência. Então vamos lá, vou dar uma paradinha aqui. Eu queria ler mais, mas vou dar uma paradinha aqui. O que aconteceu no século XIX? É o chamado século das luzes, o século das luzes, aonde a ciência é tudo tem que ser, tudo tem que receber o aval da ciência. A igreja ficou desacreditada. O povo não queria mais saber da igreja, dos seus dogmas. E surgem então as doutrinas materialistas. Augusto Comte é uma delas, é o que nós vamos estudar já já, o positivismo. Esse outro autor, Carl Vogt, é outro. São inúmeros os autores do século das luzes. Deixa eu colocar aqui. Filósofos período no qual a filosofia contemporânea emerge é marcado pela mudança, incertezas, dúvidas,
novidades e medos. O século XIX foi caracterizado por intensas transformações no modo de vida, com intenso êxodo rural, intensificando disputas e conflitos entre proletário e a burguesia. Então eles diziam que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento e tentaram expulsar Deus, principalmente da França. Muitos filósofos, Haeckel, não adianta eu falar nomes aqui que vocês não vão guardar, mas um dos mais importantes, chamado Augusto Comte, o Leon Denis definiu muito bem aqui o que essas doutrinas traziam, que tudo era matéria. O que a gente chama de alma nada mais era do que fruto do nosso pensamento, e o pensamento era uma excrescência da matéria, como ele coloca aqui, ó. O que chamamos de alma, o conjunto de nossas faculdades intelectuais, a consciência, é apenas uma função do organismo. O pensamento, a alma é uma função do organismo e dissipa-se com a morte. Com a morte ele se acaba. O pensamento era uma secreção do cérebro. Quando acabava o pensamento, acabava tudo. E essas doutrinas fizeram força em toda a Europa, principalmente na França. E é em meio a esses pensamentos que surge a doutrina espírita. É ali que surge a doutrina espírita. Porque muitos suicídios aconteciam. Os jovens iam buscar, os homens, buscar consolo, buscar respostas. Nas igrejas, as igrejas não tinham respostas. As faculdades também não tinham. As universidades não davam respostas. Quem consolaria uma mãe que o filho morreu através do suicídio ou uma morte comum qualquer? Surge nesse meio a doutrina espírita, já que a igreja estava desacreditada. Aí a gente vai ver aqui uma dessas doutrinas materialistas, que é de Augusto Comte. Então o homem estava perdido, o homem não sabia para onde ir, não sabia como buscar. É aí que aparece a doutrina espírita. Neste mesmo século das luzes, o século da ciência, como foi conhecido o século XIX, o início do século XX. Se a matéria é tudo, o que é então a matéria? Os próprios materialistas não sabiam dizer, pois a matéria, desde que se analise na sua essência íntima, esquiva-se escapar e foge como miragem enganadora. Os sólidos transformam-se em líquidos, os líquidos em gases. Além do estado gasoso, vem o estado radiante. Depois, através de refinamentos inumeráveis, cada vez mais sutis, a matéria passa ao estado imponderável. Ela se torna essa substância etérea que preenche o espaço, tão tênue que a tomaríamos como vazio absoluto, se a luz não a fizesse vibrar atravessando-a. Aí vem o raciocínio de Kardec. O que é a matéria? Ninguém explica o que é a matéria, os materialistas não explicam. E ela vai se tornando cada vez mais rarefeita. Como que ela pode ser a causa de tudo? Da inteligência, dos sentimentos, da razão? Como? Você pega o gelo, derrete, ele se transforma em água. Você ferve, ele vira vapor. Você não vê mais. Para onde foi a matéria? Outros estados mais sutis, ela vai se desenvolvendo e você não sabe o que é.
Assim, de grau em grau, a matéria se perde numa poeira invisível. Tudo se resume em força e em movimento. Tudo no mundo material é força e movimento. Lá no Livro dos Espíritos está escrito isso. Os Espíritos falam sobre isso. Quando fala ali da matéria, logo no início das questões, deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo é força e movimento. Tudo é força e movimento. Está aqui. A gente lê e se perde. Essa questão é importante. Ele está falando aqui da primeira parte do Livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem que no universo tudo é força e movimento. E Leon Denis está ratificando isso daqui. Ele está ratificando. É uma dessas questões, 21, entre a 21 e a 29, que eu não estou achando aqui agora. Mas Leon Denis está ratificando, dizendo que no universo, ratificar é confirmar. Tudo é força, tudo é movimento. Os corpos orgânicos ou inorgânicos, nos diz a ciência, minerais, vegetais, animais, homens, mundos, astros, são apenas agregações de moléculas. E essas moléculas são elas próprias compostas de átomos, separados uns dos outros, num estado de movimento constante e renovação perpétua. O átomo é invisível, mesmo com a ajuda dos mais poderosos aumentos. Podemos apenas concebê-lo pelo pensamento, tamanha a sua pequenez extrema. Olha só, o átomo é tão pequeno, na época de Kardec, ele colocou aqui as pesquisas que tinham. Só dá para a gente conceber o tamanho dele pelo pensamento. Mas quando eu estudei ainda, o átomo era a menor partícula da molécula. Hoje não é mais. Esse átomo é subdividido. Até eles chegarem, a ciência chegar à matéria quintessenciada, a origem de tudo, que nós chamamos, o que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal, a essência da matéria, da onde parte toda a matéria que conhecemos hoje. E esses filósofos estão dizendo que tudo é matéria, que não existe a alma, que pensamento, sentimento, tudo isso se acaba quando acaba o corpo. O átomo invisível, como com a ajuda dos mais poderosos aumentos, o átomo é invisível, mesmo com a ajuda dos mais poderosos aumentos. Podemos apenas conhecê-lo pelo pensamento, tamanha sua pequenez extrema. Isso na época de Kardec, tá? Hoje também não dá para se ver o átomo, né? Mas já se subdividiu o átomo. E essas moléculas, esses átomos, agitam-se, movem-se, circulam, evoluem em turbilhões incessantes, no meio dos quais a forma dos corpos apenas se mantém em virtude da lei de atração. Pode-se então dizer que o mundo é composto de átomos invisíveis, regido por forças imateriais. A matéria, desde que se examine de perto, dissipa-se com uma fumaça. Ela só tem uma realidade aparente e não pode nos oferecer nenhuma base de certeza. Não há realidade permanente, só há certeza no espírito.
É apenas a Ele que o mundo se revela na sua unidade viva e no seu eterno esplendor. Só Ele pode prová-lo, compreender sua harmonia. É só no Espírito que o universo se conhece e reflete, se possui. O Espírito é mais ainda, ele é a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria. Mens age mens, molem, e lhe dá a vida. Todas as moléculas, todos os átomos, temos dito, agitam-se e se renovam incessantemente. O corpo humano é como uma torrente vital em que as águas se sucedem às águas. Cada partícula é substância, é substituída por outras partículas. O próprio cérebro está submetido a essas mudanças e nosso corpo inteiro renova-se em alguns anos. Não se pode dizer que o cérebro produz o pensamento. Ele é apenas um instrumento daquele. Através das modificações perpétuas da carne, nossa personalidade se mantém e, com ela, a nossa memória e nossa vontade. Há no ser humano uma força inteligente e consciente que regula o movimento harmonioso dos átomos materiais, segundo as necessidades da existência, um princípio que domina a matéria e lhe segue. Eu vou falar, sobre tudo isso. Da mesma forma, acontece com o conjunto das coisas, O mundo material é apenas o aspecto exterior, a aparência mutante, a manifestação de uma realidade substancial e espiritual que se encontra dentro de si. Da mesma forma que o eu humano não está na matéria variável, mas no espírito. O eu do universo não está no conjunto dos globos e dos astros que o compõem, mas na vontade oculta, na potência invisível e imaterial, que daí surge os segredos resultantes e regula a evolução. A ciência materialista vê apenas um lado das coisas, na sua impotência para determinar as leis do universo e da vida. Depois de haver proscrito a hipótese, ela é obrigada a retornar para dar uma explicação das leis naturais. É o que fez, tomando por base o mundo físico, o átomo, que não se percebe pelos sentidos. J. Sori, um dos escritores materialistas mais autorizados, não hesita em confessar essa contradição na sua análise dos trabalhos de Haeckel. Nada podemos conhecer, diz ele, na constituição da matéria. Eu vou continuar lendo, E já vou explicar. Aqui o Haeckel está contestando, dizendo que nada pode dizer a respeito da matéria. O que acontece? A ciência, ela não é exata, ela não está com a verdade absoluta. A ciência muda toda hora. O que hoje é um dado científico, é uma verdade científica, amanhã deixa de ser. São milhares de publicações diárias no mundo. Tem revistas científicas que pesquisadores do mundo inteiro colocam as suas teses ali. Então, são teses derrubando teses. Por exemplo, uma delas, o átomo era considerada a menor partícula da matéria. Hoje não é mais. Isso era uma verdade científica há alguns anos atrás. E não é mais. Então a ciência vem se renovando. E eles tentaram explicar a vida humana toda pela ciência. Quando ele fala que a matéria se acaba, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa, a Lourdinha, o corpo dela morreu, não foi ela. Para a ciência, ela desapareceu. Mas não, o corpo sim. E desapareceu mesmo.
foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade. Ela queria muito ser cremada. Nós enterramos o corpo. Eu não queria cremar. Mas se passado aí 3 anos, passaram-se 3, um pouquinho mais, 3, 4 anos, 5 anos, eu resolvi prestar uma homenagem a ela. Eu fui lá no cemitério, pedi para exumar o corpo e incinerar, cremar o corpo físico. Então pegou aqueles restos mortais e cremou. Dá um forno com uma temperatura altíssima. Virou cinza, virou pó. Eles me deram aquela cinza num pacote, um saco plástico, numa caixinha bonitinha. Eu podia dizer, aqui está a Lourdinha, a minha Lourdinha. Não, eu estava com um pacote de cinza. Como nós plantamos essas rosas aí para ela, essa foi a minha intenção, além de embelezar a frente aqui da nossa casa, homenagem a ela. Eu peguei as cinzas e espalhei ali nas rosas. Espalhei nesse canteiro. Onde estão essas cinzas hoje? Não existe mais. Se misturou ali com a terra, virou adubo, por isso que as rosas estão bonitas. Para a doutrina materialista, o homem é isso. Eu estou resumindo aqui tudo que eu leio. O homem é isso. Acabou, acabou. Não tem mais nada. E o Leon Denis está dizendo que não é isso. Que não é isso. O princípio material e essa matéria que eles dizem que tudo é matéria, ela sequer é explicada para onde ela vai pelos cientistas. Eles não sabem. É como disse a senhora, a ciência contestando a ciência. Mas a ciência contesta a ciência a todo momento. A todo momento. Medicamentos novos, remédios novos, né? Sempre. É isso aí. Nós não sabemos nada. Só sei que nada sei, né? Já dizia o filósofo. Mas, através da mediunidade, nós vimos que a vida não acaba, que a vida continua. E mesmo que digam que isso não existe, a gente sente os espíritos perto da gente. E eles se comunicam. Teve uma mensagem aqui dela, da Lourdinha, para todos nós. Estou falando dela, que é minha esposa. Então, a morte não existe. E a doutrina espírita veio confirmar isso. Por mais inteligente que seja Heikel, por mais inteligente que seja esse camarada aqui, que eu já esqueci o nome, J. Sori, por mais inteligente que seja Augusto Conte, tantos outros, eles não estão dono da verdade. Eles dão a explicação deles, eles não são donos da verdade. Como nós também não somos os donos da verdade. Mas parte dessa verdade a gente já sabe. O Espiritismo vem provar de maneira irrecusável a existência do mundo espiritual. Então os espíritos existem, a morte não existe. E quando a gente incinerou ali os restos mortais dela, aquilo não significou nada para ela. Nada, absolutamente nada. Teve o significado sentimental. O meu marido fez a minha vontade. Ele fez um desejo meu, como é que eu digo? Ele realizou um desejo que eu tinha. Muito obrigado. Obrigado pelo seu respeito, pelo seu amor. Obrigado.
Foi isso que significou para ela. Significou algo sentimental, um sentimento, mas não aquilo ali, ela sentir dor ou sentir falta daquele corpo que já se foi, que já não sei onde é que está, não sei como é que está, e a ciência não tem como dizer isso, eu não sei, se foi. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. Fala. Pois é. Por isso, os Espíritos falaram que existem 3 forças na natureza, 3 forças. Deus, o Criador de todas as coisas, o Espírito, o ser inteligente da criação, e a matéria. 3 forças distintas. E a ciência nega o espírito. Ontem eu dei o exemplo para vocês da moça que chegou aqui que gritou, não dei? Chegou mal. O problema dela era espiritual. O médico não ia resolver. O médico estava aqui. O médico falou, ó, eu não posso me responsabilizar pelo estado dela. Ela tem que ir para um hospital. O médico falou isso. Estava com o braço dormente já há 3 dias. Então não me preocupa, não é AVC. Está assim há 3 dias. Está com dor ali, está com dor, que mediu a pressão. Estava com dor na cabeça, dor em tudo quanto é lugar, pressão normal. 12/8. Tudo normal nela. Ele falou assim, olha, eu não vejo nada do ponto de vista médico. Agora, vai no hospital. Vão fazer uma ressonância aí, enfim, vai para o hospital. Mas não acredito que eles vão ver algo diferente do que eu estou te dizendo aqui. Deu uma injeção nela, para diminuir a dor do corpo, e pronto. Mas ela continuou com a dor. Quando o espírito foi afastado dela, parou a dor. Ela ficou mais tranquila. Ela chegou carregada, saiu andando, foi para casa. Então o problema não era físico, era espiritual. E a ciência ainda hoje não aceita isso. Quantos vão para o psiquiatra? E o problema é espiritual, porque ele não admite. Para ele tudo é matéria. Fala. Sim. Kardec era o professor, sim. Sim. Então vamos lá. Quando começou, Kardec já era um professor maduro, conhecido na França, toda a França, escritor. Kardec era poliglota, falava várias línguas. Ele, quando falaram das mesas girantes, para ele não quis ver, porque ele era um estudioso do magnetismo. Ele disse, o magnetismo explica tudo isso. Não vou perder meu tempo com mesa que se move. Isso é magnetismo. Ele estudou aquele Franz Anton Mesmer, os escritos de Mesmer. Então, ele não pesquisou, não queria saber. Forçaram ele a ver, disse, mas a mesa está dando resposta. Aí ele foi lá e diz, olha, mesa não tem cérebro. E começou a explicar. Então toda a filosofia espírita começou pelas manifestações físicas. Era uma febre em toda a Europa, nos Estados Unidos. Toda era uma febre.
todos brincavam, como, eu vou responder a tua pergunta já já, tá? Como as crianças às vezes brincam na escola com um copo, fazendo pergunta para o copo, eles faziam para a mesa. Então vocês imaginam, zero espiritismo, não tinha nada. Kardec começou do nada, né? Até que o fenômeno disse, nós somos a alma dos mortos que estamos aqui. E ele foi fazendo as perguntas e temos o que é hoje. A ciência, alguns homens de ciência pesquisaram, você vê homens de ciência pesquisando, mas a ciência não aceitou. Não aceitou e não aceita até hoje. Na própria Inglaterra, onde também tinha um fenômeno, mas principalmente na França, o governo inglês, a coisa foi tão, era tão exposta, patente, por tudo quanto é lugar, tinha uma festa, tinha mesa girando, reunia pessoas, tinha mesa mexendo. Que o governo da Inglaterra pediu a um cientista conhecido, o maior cientista que teve na Inglaterra no seu tempo, chamado William Crookes, disse assim, vem cá, eu quero que você desminta esse negócio de espiritismo. William Crookes foi tão importante para a Inglaterra quanto foi Isaac Newton na sua época. E William Crookes é um homem conhecido na ciência hoje. Quem estuda medicina sabe disso. Por exemplo, o quarto estado da matéria, que é o estado irradiante, foi ele que descobriu. As ampolas de Crookes, dentre outras pesquisas, as ampolas de Crookes que deu origem ao raio-x, foi ele. Ó, que cabeça. Ele disse assim, eu posso dizer, mas eu tenho que pesquisar. E ele foi pesquisar em laboratório. Ah, tem um médium ali que diz que materializa espíritos, chama um médium aqui. O médium foi. Um médium chamado Florence Cook. E ela materializava um espírito. Ele ficou 4 anos no laboratório. Ele conversava com o espírito. Ele cortava o cabelo do espírito. Olha que materialização perfeita, hein? Cortava vestido, um pedaço da roupa do espírito. Pesava o médium, pesava o espírito. Tem esses relatos todos escritos. E ele termina a pesquisa dele e diz assim, eu não digo que isso é uma hipótese, mas uma realidade. Não existe a menor dúvida com relação ao mundo espiritual. William Crookes não aceitaram. Ainda hoje não aceitam. Estuda-se William Crookes da faculdade, mas não fala que ele pesquisou a materialização de espíritos. A gente fala aqui, estudando a história do espiritismo, nas aulas. Então a ciência nunca aceitou, ela não aceita e não aceitava, embora as evidências estiverem ali. Quando você pega o Evangelho, que nós lemos aqui, você vai entender isso tudo na página inicial do Evangelho aqui. Só vou ler o primeiro parágrafo, que é pequenininho. Na introdução, não, no prefácio. O prefácio do Evangelho, ele diz aqui: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem. Olha só, os Espíritos do Senhor se movem como um exército, desde que recebeu a ordem de Deus. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Só li o primeiro parágrafo, tem mais 3 aqui pequenininho, que vocês devem ler em casa. Semelhante às estrelas que surgem no céu de noite, as estrelas resplandecentes, os Espíritos surgiram por toda a face da terra. Foi ordem de Deus para dizer assim: nós existimos, a morte não existe.
só existe a vida. Leiam com calma o prefácio. Então isso se espalhou para vir uma nova era para a humanidade. E essa nova era, vocês desculpem, rinite, tá? Aqui. Essa nova era, ela, para a humanidade, a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Não é aqui do centro espírita, não. É da humanidade. A gente não pode deixar a doutrina se perder, por isso nós transmitimos para o mundo inteiro. Está sendo transmitido aqui para o mundo inteiro. Chegou a época, ela já fez essa transformação? Não, ainda não. Olha quanta guerra, quanta dor, quanto sofrimento na Terra ainda. Mas o objetivo da doutrina é alavancar o progresso moral. E todas as religiões se ajustarão, ou elas acabarão. Elas se ajustarão. Não tenham medo do mundo acabar, que o mundo não vai acabar, não. As religiões terão que falar da reencarnação. As religiões terão que falar da comunicabilidade. As religiões terão que falar da pluralidade dos mundos habitados. Elas terão que falar, ou elas acabarão. Então a igreja lá, o padre vai falar? Vai. Da mesma forma que ela teve que se ajustar à ciência, dizendo que a Terra não era o centro do universo, como ela pregava, ela terá que dizer: a reencarnação é lei de Deus. Ou ela vai se apagar. Então isso é uma questão de tempo. O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. E essas ideias, esses conceitos, farão parte de toda a sociedade, da humanidade inteira. Aí vem a transformação do mundo. O mundo só vai melhorar quando nós nos transformarmos. E a alavanca de transformação será a doutrina espírita. A doutrina espírita. Nós estamos estudando isso aqui abertamente. Muitos não valorizam ainda. Quantos que não estão nem aí para a doutrina espírita? Mas vai chegar a hora que eles virão atrás. E a gente não pode deixar ela perecer. Por isso estudamos e transmitimos e divulgamos a doutrina espírita, cumprindo ordens superiores. Fala. A médium Florence Cook fornecia o ectoplasma, o espírito era Kate King, que se materializava, que ele conseguia a materialização na claridade, o que normalmente só acontece no escuro, ele fazia na claridade, na penumbra, mas com boa claridade. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vocês entenderam, né? Vamos continuar. Eu não sei onde eu parei. Se o mundo fosse apenas, é aqui que eu estou? Se o mundo fosse apenas um composto de matéria governado pelas forças cegas, pela força cega, quer dizer, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular, contínua dos mesmos fenômenos, produzindo-se
segundo uma ordem estabelecida. Não se veria essa adaptação inteligente nos meios ao objetivo, essa harmonia das leis, das forças, das proporções que se manifesta em toda a natureza. A vida seria um acidente, um fato de exceção e não de ordem geral. Não se saberia explicar essa tendência, esse impulso que, em todas as idades do mundo, desde o aparecimento dos seres elementares, dirige a corrente vital através dos progressos sucessivos das formas cada vez mais perfeitas. Cega, inconsciente, sem objetivo, como a matéria poderia diversificar-se, desenvolver-se no plano grandioso, cujas linhas aparecem para qualquer observador atento? Como poderia coordenar seus elementos, suas moléculas, de maneira a formar todas as maravilhas da natureza, desde as esferas que povoam o espaço até os órgãos tão delicados do corpo humano, até o inseto, o pássaro, a flor? Isso seria o acaso? Caramba, não pode ser do acaso. É o que ele está dizendo. A matéria, ela tem uma direção superior, ela não se liga por acaso. Desde os mundos, das leis que envolvem o mundo, o universo, que são leis perfeitas, então mostra que por trás há uma inteligência soberana, Deus. E nós não falamos de Deus aqui, porque os materialistas, além de negar a alma, negam a Deus, dizendo: Deus não existe. Eles negam a existência de Deus. Mas nada acontece por acaso. Que acaso inteligente é esse? Por isso Kardec perguntou: que é Deus? E os espíritos responderam: inteligência suprema. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Os progressos da geologia e da antropologia pré-histórica lançaram vivas luzes sobre a história do mundo primitivo, mas foi em vão que os materialistas acreditaram encontrar na lei da evolução dos seres um ponto de apoio, um socorro para suas teorias. Uma coisa essencial destaca-se desses estudos: é a certeza de que a força cega não domina em parte alguma de maneira absoluta. Não existe força cega. Ao contrário, é a inteligência, a vontade, a razão que triunfam e reinam. A força bruta não foi suficiente para assegurar a conservação e o desenvolvimento das espécies. Entre os seres, aqueles que tomou posse do globo e dominou a natureza, não é mais forte o melhor armado fisicamente, mas o melhor dotado de intelectualidade. O mais forte não é o que, senão o elefante governava o mundo. Então governa quem tem mais inteligência, é o homem. Não é a força bruta, é a inteligência. Então tem algo a mais. E para a gente concluir, censurar-nos-ão, sem dúvida, que a luta, o sofrimento e a morte estão no fundo de tudo. Responderemos que o esforço, a luta e o sofrimento são as condições próprias do progresso. Quanto à morte, ela não é o nada, como provaremos mais adiante, mas a entrada do ser numa nova fase de evolução. O estudo da natureza e dos anais da história, um fato capital se destaca: a
uma causa para tudo que existe. Para conhecer esta causa, é preciso elevar-se acima da matéria, até o princípio intelectual, até a lei viva e consciente que nos explica a ordem do universo, como as experiências da psicologia moderna nos explicam o problema da vida. Então, Leon Denis está afirmando, os materialistas estão errados. Não é tudo matéria, há alguma coisa a mais, e a morte não existe. O pó, a Lourdinha, não está ali no jardim, ela não está ali. Ela está aqui do meu lado, está aqui comigo. Como o altivo, como tantos outros, como os avós, as mães, os pais de vocês, existem, estão vivos, não morreram, ninguém morreu. Ninguém morreu. A matéria é uma coisa, a inteligência é outra coisa. Alguma pergunta? A mente do espírito, que forma dá o formato do seu corpo espiritual. O modelo, mas ele está impregnado nele, está sempre ligado ao espírito. Tá? Ele veio do todo, desse fluido cósmico universal, mas ele está ligado no espírito. Você não desassocia o espírito da matéria. Como isso começou, a gente não sabe. Então, desde o princípio, desde a criação, o espírito, que ali é o princípio inteligente, ele é chamado de princípio inteligente, ele é ligado à matéria. E esse princípio inteligente vem com a matéria, ele vem sendo acompanhado, se desenvolvendo desde do princípio mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino nominal. E chegando à angelitude, esse princípio material continua com o espírito, ele jamais se afasta dele. E o que molda é o pensamento do espírito. Ele é que molda, tá? Então vamos terminar o estudo? Obrigado, Jesus, por nos proteger. Obrigado a Deus, nosso Pai, obrigado ao altivo, aos guias aqui presentes, muito obrigado. Obrigado, Leon Denis, por tanto nos esclarecer. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe esta casa de amor. Em nome desse amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra no coração desses irmãos, de Leon Denis, do altivo, de todos os mais. Em nome do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.